Salve, galera! Estamos aqui mais uma vez lecionando para vocês no maior prazer. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu sou o professor Rômulo Belei, professor de biologia. Estou aqui gravando essa playlist de fotossíntese. Logo, logo vai ter de respiração, que a gente sempre estuda fotossíntese em paralelo com respiração. E a fotossíntese, pessoal, a gente sabe que tem a ver com planta, que tem clorofila, que produz açúcar lá, o alimento das plantas. A gente aprende isso desde quando é criancinha. Mas a fotossíntese, hoje a gente vai aprender mais aprofundado. A gente vai falar palavras difíceis aqui, moléculas complexas, mas não se assustem, não é difícil. Funções ecológicas fundamentais. Olha aqui, esqueci o plural aqui, ó. Fundamentais, porque a fotossíntese ela produz o oxigênio que os animais e todos os organismos respiram. Não, todo mundo pensa que só os animais que respiram, mas as plantas também consomem oxigênio. E as plantas capturam CO2 para síntese de matéria orgânica por meio da luz. Vamos substituir matéria orgânica aqui pela palavra açúcar, tá? Que é o alimento dos organismos de maneira geral. As células lá, o alimento é a glicose. Então, enfim, e a outra função ecológica é produzir o oxigênio, que eu já falei que é para a respiração dos organismos. Existe a fase clara, que acontece nos tilacoides dos cloroplastos. Aqui, os tilacoides são esses disquinhos aqui verdes, ok? Que é aquilo que dá cor verde às plantas, tá? Lá dentro dos tilacoides que ficam a molécula de clorofila e outros pigmentos, tá? E a fase escura, ok? Que acontece no estroma, que é aquele líquido, como se fosse o citoplasma do cloroplasto, se ele fosse uma célula, mas é uma organela, tá? Vamos lá, aqui ó, tem um esquema aqui ó da equação da fotossíntese, que tem gás carbônico e água junto com a luz e os pigmentos, tá? E que forma aqui a glicose mais água mais o oxigênio que vai sair aqui e os animais vão aqui eu quis fazer uma setinha, tá? Que os animais, não só os animais, os organismos, de maneira geral, vão respirar, ok? Vamos lá. Aqui é o dióxido de carbono, CO2, água, glicose e oxigênio. Muito bem. Aqui, pessoal, um esquema, ó. Aqui é uma célula vegetal, aqui os cloroplastos em verde, mas só o que é verde é os tilacoides, tá? Que é onde tem a clorofila. E aqui acontece a fase clara, aqui dentro dos tilacoides, e fora, no estroma, acontece a fase escura. A água, ela entra aqui, ó, nos tilacoides, lá na fase clara, e ela produz o oxigênio, beleza? E aqui na fase escura, o CO2 que entra, porque a planta captura CO2. Por isso que pro efeito estufa, que o CO2 é um gás estufa, tá? As plantas são importantes porque elas capturam o CO2 da atmosfera. Tá aí a função ecológica importante também. E produz o açúcar aqui, ó. Sugar em inglês, ó. CH2O é o resumo daquela molécula de açúcar que tem 6 carbonos, tá? Enfim, ó, vamos aqui para um outro esquema, ó. Fase clara e fase escura. A fase clara é a etapa fotoquímica, que precisa da luz, ok? E a fase escura é a etapa química. A fase clara só dá para acontecer de dia, tá? Mas não significa que a fase escura ela só acontece de noite. Não. A fase escura acontece o tempo todo também, o tempo todo. E as duas são concomitantes. Acontecem tudo ao mesmo tempo. Só a fase clara que não dá para acontecer à noite, né? Porque não tem a luz. Que a luz ela entra aqui, ó, no tilacoide. Aqui dentro do tilacoide, aqui o desenho aqui, não sei se vocês entendem, os tilacoides estão aqui. Tem o fotossistema 2, a cadeia transportadora de elétrons e o fotossistema 1. Primeiro é o fotossistema 2 só porque ele é invertido, só porque o fotossistema 1 foi descoberto primeiro. Fotossistema depois, mas inicia no fotossistema 2, ok? E eu vou logo falar ali, ó, que a fase clara ela produz ATP e NADPH para a fase escura, e a fase escura captura carbono e produz o açúcar tão querido aqui, tá? Depois de eu falar um monte de nome no próximo slide, vocês vão dar muito valor ao açúcar que está aí no armário da cozinha de vocês, ok? E o açúcar que é um elemento vegetal, né?
Só as plantas produzem, os produtores que produzem a energia das cadeias alimentares para todos os organismos. Enfim, a açúcar vai ficar valorizada agora. Todo mundo, açúcar é um vilão agora, né? Mas vai deixar de ser hoje, hein? Vamos lá. Ó, a fase clara, pessoal, não se assustem com os nomes. Ah, professor, ainda vai ser, você escolhe um slide ainda todo em inglês? Pois é, mas foi o melhor que eu achei. Mas não se assustem com o inglês. Aqui vocês vão precisar não vão precisar conhecer isso tudo, só alguns detalhes. Na fase clara, pessoal, a água é quebrada para fornecer elétrons para o fotossistema 2. Aqui, ó, a água. Isso é chamado de fotólise da água. A água é quebrada, ó, a água é quebrada aqui, ó, em 2 átomos de prótons H+, e O2, e libera um elétron aqui, ó, para a cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons, esse monte de proteína aqui, ó, vai seguindo aqui, ó, vai vendo, que eu estou fazendo aqui, ó, esse risco aqui. Essa aqui é a cadeia transportadora de elétrons, beleza? Que é o que está transportando o elétron aqui, o elétron aqui, o elétron aqui, depois o elétron passa para cá, e o elétron vai acabar lá no NADPER para se transformar em NADPH, ok? Aí o elétron aqui, ó, vai reduzir esse H+ aqui, ó, e vai virar NADPH, que é um carreador de elétrons que vai ser usado lá na fase escura. Aguenta aí. Daí, ó, tem um complexo de antenas. Os complexos de antenas ficam aqui, ó, no fotossistema 2 e no 1, que é o que capta a luz para acontecer aqui o transporte de elétrons. Ó, que, afinal de tudo, a fase clara é uma fosforilação, que além de transformar o NADPH em NADPH, isso fosforila o ADP em ATP, que é a molécula energética, que também vai ser usado lá na fase escura, para produzir o açúcar. Essa é só a fase clara, vai vendo, mas não se assuste. Que a função da fase clara é produzir o NADPH e o ATP, já falei. Ó, primeiro ocorre a fotólise da água, que vai produzir e vai fornecer o elétron aqui para o fotossistema 2. Esse elétron vai ser carreado aqui para plastoquinona, que depois para o citocromo. Enfim, não vou falar o nome das moléculas todas, não. Estão todas aqui. Basta você dar um pause e lê-las, beleza? E aí, quando ocorre a fotólise da água, o próton fica aqui dentro do tilacoide, aqui no lúmen do tilacoide, dentro do tilacoide. Aqui é dentro e aqui é fora. Aqui é o estroma. Aqui. Lembra que estamos dentro do cloroplasto. Aqui é fora, no estroma, naquele líquido do cloroplasto, e aqui é dentro, no lúmen. Aí vai acumulando próton aqui dentro. As moléculas de água vão quebrando e os prótons vão acumulando aqui dentro. E até a plastoquinona pega mais um próton aqui e carreia ele aqui para dentro, acumulando mais ainda próton aqui dentro do tilacoide. Aí, quando a gente fala de transporte de membrana, por difusão, as moléculas tendem a ficar na mesma concentração, tanto fora como dentro. Aí, como aqui vai acumulando próton aqui dentro, a concentração vai aumentando e tem uma tendência do próton passar aqui no meio da ATP sintase. Isso aqui vai acontecer um giro e essa força mecânica aqui vai fazer a fosforilação. Ok? Vai transformar em ADP em ATP. É isso que causa esse gradiente de concentração, essa diferença de concentração aqui dos prótons aqui dentro, causado aqui pela entrada de prótons aqui e pela fotólise da água. Por isso que sempre a água precisa estar entrando no vegetal para ele ir vivendo, né? A planta precisa de água. É aqui que a água entra, ó. Dentro aqui do tilacoide. Ela vai ser quebrada na presença de luz, por isso que é fotólise, beleza? E para promover esse giro aqui da ATP sintase, essa diferença de concentração, o próton vai girar isso, vai passar aqui no meio, ó, uou, e vai girar isso, e essa força mecânica, esse giro, como se fosse uma turbinazinha de uma hidrelétrica, vai fazer essa fosforilação aqui, formando ATP. Muito difícil, mas não se assustem, é isso. Vocês vão ver lá nas provas e vão lembrar, ok? Basta vocês entenderem, não se assustar, não pode bloquear. Agora, a fase escura, pessoal, é a etapa química. Não que a fase clara não seja uma etapa química, ela é fotoquímica, lembrou? E o NADPH e o ATP vão ser usados para fixar o CO2 por meio da RUMP.
e produzir glicose. Calma com esses nomes, ó. A gente tem que pensar aqui no número de carbonos. Ó, aqui a fase clara vai fornecer o ATP, ó, e o ATP vai entrar aqui e vai transformar a RUMP, que tem 5 carbonos, mas a gente tem 6, ó, que tem 5 carbonos, na RUDP, que é a ribulose de fosfato, que é fosforilou, preciso de 6 fósforos, aqui, ó, que vai fosforilar e vai virar uma ribulose monofosfato, aqui vai virar difosfato, que ela é reativa o suficiente para fixar 6 moléculas de dióxido de carbono aqui, ó, e vai produzir 12 ácidos fosfoglicéricos. Aqui, ó, aqui tem 6 moléculas com 5 carbonos, totaliza 30. Vai juntar aqui com mais 6, vai ficar 36 carbonos. A gente tem que pensar no número de carbonos. Aí 36 carbonos, ó, temos 12 moléculas aqui, ó, com 3, que são 36. Não mudou o número, ó. Aí aqui vai entrar mais ATP, vindo lá da fase clara, mais 12 moléculas de ATP, e 12 moléculas de NADPH, também fornecido pela fase clara. Para essas 12 ácidos fosfoglicéricos, também vai ser 12 aldeído fosfoglicérico. Também é 36, aqui tem 3 carbonos, ó, 12. Também continua com 36, ó. E daqui vai sair a nossa querida açúcar, ok? Também nas plantas vai produzir frutose, e as frutoses são monômeros, vão produzir sacarose, que é açúcar doméstica. Mas a glicose não deixa de ser um açúcar, tá? Por isso que eu quero dizer, não confundo. Aqui produziu a tão querida glicose, que tem 6 carbonos. Aqui lembra que tinha 36, perdeu 6, ficou 30, ó, 10 vezes 3, 30. 30 carbonos. É o aldeído fosfoglicérico, que daí vai virar 6 moléculas, 10 aldeídos de 3 carbonos vão virar 6 moléculas de ribulose monofosfato, que vai ser fosforilado de novo, com ATP que tem 3 fósforos, aí vai virar 2 aqui, ó. Esses fósforos aqui, ó, 6 fósforos, estão vendo? Vão fosforilar novamente, completando o ciclo para receber mais dióxido de carbono que a planta capturou lá, da ecologia lá, do efeito estufa, ok? E o açúcar tem 6 carbonos, esses 6 carbonos vindo do dióxido de carbono. Difícil isso, gente. Eu confesso que é um pouquinho, mas não bloqueia, não deixa bloquear, isso é fácil. Eu falei um monte de nomes, vocês não precisam saber todos esses nomes, mas o importante é saber o processo, que aí vocês não vão ter dificuldade nas questões de Enem. Valeu, galerinha? Espero ter falado tudo. Se você gostou e te ajudou alguma coisa, deixa o joinha aí e até a próxima aula. Tchau!